Olá, eu sou a doutora Adriana Basso. E eu sou a doutora Fernanda Basso. A minha irmã é advogada. E a minha irmã é médica e administradora. Nós fazemos juntas o Doutoras Respondem. E respondemos mesmo. Há muito tempo a gente já tinha esse projeto e nós trazemos para vocês. Pois é, a gente fala de todos os assuntos relevantes para a sociedade, sem nenhum tipo político ou nenhum outro objetivo que não conversar com você. É do jeito que a gente pensa, para que a gente possa pensar um pouquinho mais ampliado e não apenas com a visão que querem que a gente tenha sobre aquele assunto. Sim, um debate, como a gente está aqui, assim, ó, minha irmã e eu e minha irmã, no sofá da nossa casa, junto com você. E nós falamos sobre medicina, sobre direito, administração, um pouquinho de finanças e geopolítica. Sim, com um olhar do advogado, do médico, do administrador e da mulher. Nós temos algumas pautas principais, que são: nós falamos sobre os idosos, sobre violência contra a mulher. Nós falamos também sobre a valorização dos médicos e dos profissionais da saúde. E sobre os profissionais liberais e pequenos negócios. Vamos valorizar os pequenos negócios. Sim, temos um projeto para valorizar os pequenos negócios. Chama-se Juntos com Doutoras. Esperamos vocês para participar tanto das nossas lives quanto desse projeto do Juntos. As nossas lives, elas acontecem diariamente, às 21h21. Propositadamente esse Sim, horário. Você vai lembrar disso. Estamos em todas as redes sociais. E esperamos vocês para participar. Coisa ao mesmo tempo. Aqui é o nosso canal Doutoras Respondem. Eu sou a doutora Adriana Basso e minha irmã. Eu sou a doutora Fernanda Basso. Nós fazemos o Doutoras Respondem. Hoje temos um tema muito amoroso. Amoroso e suspeito. Nós vamos falar sobre estelionatário do amor. Imagina o que é isso? Vixe. Eu sou médica, administradora. A minha irmã, doutora Fernanda Basso, é advogada. Nós criamos o Doutoras Respondem para que a gente possa discutir assuntos sobre medicina, direito, administração. E dentro da administração, a gente fala sobre geopolítica e um pouquinho de finanças. E hoje escolhemos um tema muito importante, que é estelionatários do amor. Parece correr elegante, né? Não, você sabe que a gente escolheu esse tema, não foi de propósito não, tá, gente? Mas e hoje ainda a curiosidade fica maior, porque hoje é o dia do beijo. Vocês têm ideia? Mas como é que a gente... Hoje é o dia do beijo. Muito maluco isso, né? Mas enfim, dentro do dia do beijo, a gente vai falar do estelionatário do amor. Primeiro a gente tem que explicar o que é estelionato. Alguém sabe o que é estelionato? Tá roubando? Mais ou menos. Mas antes da gente entrar no tema, que tem bastante gente entrando aqui ainda, e a gente também está se logando no Face, e porque esse tema é muito interessante, ele causa polêmica mesmo, e tem muito a ver com relacionamentos abusivos que as pessoas estão vivendo nesse momento aí de pandemia. Então, o que a gente quer primeiro? Mostrar para vocês, olha só, que a gente tem, que chique que a gente tá hoje. Pensa só, que tudo de bom. Aí olha só, minha irmã recebe um monte de elogio, vou começar a entrar na minha página. Só entra no perfil da Adriana, só ela que recebe elogio, olha isso. Daqui a pouco a gente vai fazer live só no Doutoras Respondem. Pois é. A gente tá fazendo live... Você tem que seguir a gente lá, né? A gente é irmã. A gente não briga tanto. Algumas vezes ao dia.
Mas imagina assim, uma dupla. Vocês por acaso têm uma ideia do que é um estelionato? Boa noite, Nailma. Noite. E aí, Dri, você sabe o que é um estelionato? Aquele 171? Roubar e não poder levar. Não? Não, aí é burrice mesmo, né? É brincadeira. Tá bom. Brincadeira. Explica pra gente, por favor. Não, estelionato nada mais é do que a gente usa, né, o famoso estelionatário 171. Estelionato é obter para si ou para outrem vantagem que você sabe indevida em prejuízo de terceiros. Deu para entender? Vamos traduzir no miúdo aí, quer? Penso em mim, tanto faz o outro. Bem por aí, independente, eu quero ter vantagem. Essa é a história do estelionatário. O estelionatário não tá nem aí pra pessoa se ela está bem, se ela tá mal. O que ele quer é receber vantagem. Tá? Então assim, a pessoa sabe que ela não vai conseguir cumprir determinada situação, mas mesmo assim ela vai lá e ela insiste naquilo. Ela insiste naquilo para poder receber alguma vantagem indevida em detrimento da outra pessoa. E aí, no relacionamento, como é que isso funciona? Tá, posso falar então sobre um comportamento estranho? Olha, é que o estelionatário, geralmente, ele não tá escrito sou estelionatário. Então, mas eu queria falar sobre psicopata. Então porque fala. O psicopata também não tá escrito Então que ele é estranho. Aliás, é muito agradável ficar com psicopata. Mas o estelionatário também é o cara que te agrada, que te adula. Tem ou até a mulher, né? Porque não é só homem. Tem o dom da palavra para encantar, para obter a vantagem. E quando você perde aquele foco, aquele alvo, a única tristeza que fica daquela pessoa doente é: não tenho mais o alvo que me trará aquela vantagem. Mas logo ele já se refaz, né? Porque arrumou outro. Já se refaz rapidinho. Porque existe um escaneamento do alvo que é muito rápido. E aí sabe quando utilizar a palavra assim, imediatamente, oportuna. Né? Então tem uma boa percepção do foco, do alvo, né? Existe uma dominância daquela outra pessoa e também tem um comportamento explosivo que é muito fugaz, é rápido, mas ao mesmo tempo não percebe, não sente culpa, nunca vai pedir perdão. Ou vai falar assim, nunca vai acontecer de novo, porque eu melhorei. Eu melhorei, mas aí vai e se repete. É só de boca para fora. E a mesma coisa se repete. E mais, não só não pede a desculpa, como culpa o alvo. É muito comum também, em um relacionamento, não perceber que está com um companheiro assim. Às vezes a família sabe, percebe algo estranho, mas quem está envolvido no relacionamento não percebe ou não admite. E aí eu até claro assim. Que não, Dri. A pessoa fica lá na cabeça, faz tudo que o outro quer. Ou até aquela falinha mansa. Fala até um discurso para que fique contra a própria família que percebeu que ele é assim. Afasta a família. Afasta. Joga contra a família. Percebe a dinâmica? Então, eu vou dar um exemplo de homem e mulher, tá? Mas poderia ser a mulher, a psicopata contra o homem. Mas o homem vai viajar, ou tem 2, 3 famílias, e volta para a primeira e fala, não, eu estava trabalhando muito. Tem umas histórias muito mirabolantes que não fazem sentido, de repente aparece com um dinheiro que você não sabe de onde é.
É meio que... presentes. Agrada, né? É lindo, agrada muito. Mas você não consegue dimensionar que aquilo lá não tem origem. É meio que dormindo com o inimigo mesmo. Uhum. Né? Mas o psicopata, ele sente prazer. E não tem noção das leis. Não importa. Tem, sim. Não. Mas não importa, não vai seguir. Não, porque ele acha que ele é super-herói, que com ele nada vai acontecer. Não vai. Não cai a casa pra ele nunca. Não. Esse é o psicopata. E às vezes essa adrenalina é necessária, faz com que ele continue, né, nessa ação. A monotonia não interessa para o psicopata. O que importa é a adrenalina. Então, é muito comum ver esse tipo de paciente participando de racha, de uso de droga ou cometer crime. Alguns têm a capacidade de planejar, outros nem planejam. Certo. Eu acho que o psicopata é um cara que gosta de viver perigosamente. Mas não tem compromisso e nem compromisso como pai. Eu tô falando do homem, quando o homem é o Mas é o não tem compromisso, né, na vida. Não tem compromisso na vida com ninguém e nem no meio familiar. Seja no meio familiar da sua origem biológica, seja no meio familiar da família que criou uma delas, porque normalmente tem mais de uma e não dá conta de nenhuma, porque também não quer dar conta de nenhuma. E para cada erro já existe uma resposta pronta. Mas ele nunca é errado. Claro que não. Vocês já viveram alguma coisa dessas? Vocês já presenciaram alguma situação assim, onde você percebe que a situação assim tá clara, né? Que a pessoa tá usando de meios ardilosos, tá falando palavras doces. Eu preciso vender um carro. Nossa, eu consigo vender para você. Ah, você sabe, eu fiz uma viagem, sobraram alguns dólares ou alguns euros e eu preciso trocar, fazer o câmbio. Pode trazer aqui que eu consigo fazer o câmbio para você. Sempre resolve. Sempre tem uma resposta, sempre tem um amigo, sempre tem um conhecido, mas é uma pessoa normalmente que nunca ficou fixo por muito tempo com alguém, com alguma coisa, ou emprego, ou... E mente, né? Por exemplo, consegue ter o dom da palavra a ponto de se passar por um profissional qualificado, mas ele não tem nenhuma qualificação, porque mentiu. Então, vamos supor, eu vou conhecer essa pessoa e aí ele fala assim, olha, eu tenho isso, faço isso. E aí quando você vai ver o histórico de fato, não é nada daquilo. E hoje, Doutoras Respondem, nós estamos falando sobre estelionato, mas não é qualquer tipo de estelionato, é estelionato do amor. Bem no dia do beijo. Pois é, porque hoje é dia do beijo. Né? E o estelionato do amor, ou aquele estelionato sentimental, que é o que a gente fala, porque a gente fala, nunca vai acontecer comigo, é porque você não sabe. E geralmente as vítimas são mulheres em idade mediana, nos seus 30 e poucos, 40 e poucos anos, mulheres que geralmente já estão resolvidas na vida, têm uma estabilidade, têm um estudo, têm profissão. Um lugar para morar. Não dependem de carro, ninguém. Né? Tá estruturado, vai vivendo, não necessariamente é rico, tem mas família, tem uma família decente. Então a gente começou a falar sobre o estelionatário, que está no artigo, o crime de estelionato é um crime previsto no Código Penal. No aquele artigo famosão 171. Então quando eu falo uma pessoa, aquele é 171. Aquele é 171, você está chamando a pessoa de estelionatária. Mas não necessariamente psicopata.
Não. Estelionatário não necessariamente é um psicopata. Estelionatário é o cara que quer ter vantagem, ou a mulher, né? Mas se ele tem esse comportamento repetitivo ou até mesmo de infância, Aí ele é pode maldoso sim mesmo. ser considerado um psicopata. Aí já é sua área. Pode, porque geralmente o psicopata ele tem uma história de infância muito perturbada. É aquela criança que tem prazer em fazer maldade com os amiguinhos, roubar coisa dos amiguinhos, né? Vive em problemas na escola e vive em problema na comunidade. Então já tem um comportamento muito diferente na infância. Já tem, ou às vezes tem até alguma passagem, né, por histórico delegacia. familiar. Vai saber. E o que o estelionatário gosta? O estelionatário gosta de vantagens. Independente se a vantagem é financeira, se a vantagem é em coisas, se a vantagem é simplesmente no morar bem ou ter status, desde que o crime se configura, desde que ele obtenha uma vantagem para si, usando de meios ardilosos, para receber uma vantagem em detrimento de outros, tá? E nada mais. Ou até usa a vítima com a palavra encantadora. A gente tem que definir o que é um estelionato. Tá bom. É obter para si ou para outrem vantagem que você sabe indevida e lhe dando prejuízo para outra pessoa. Até aí, ok? Ok. O estelionatário, ele só quer a vantagem mesmo. O psicopata, ele é doente por aquilo, né? Eu acho que psicopatia Então, é doença. É uma doença, sim. Tem código de classificação dessa doença. Tem teste para ser feito de acordo com algumas perguntas que se faz, né? Então existe um questionário para verificar se essas coisas que a gente falou agora, eu vou repetir porque tem o pessoal do Facebook. Então, se você tem um comportamento na infância que dava problema com os amiguinhos, com a sua comunidade, você tem muitas relações com várias pessoas ao mesmo tempo, ou uma atrás da outra e sem compromisso nenhum, não sente culpa em fazer alguma maldade, não mede esforços e palavras para que tenha aquela vantagem, né? Precisa de adrenalina, então vive em risco, então usa droga, faz racha no carro, é muito competitivo, tem a palavra, mas não tem a verdade, não tem o suporte, não tem a legitimidade para aquele título que fala que tem. Então vamos supor, consegue ter os argumentos de um engenheiro, mas não é engenheiro. Eu quero emagrecer. Não, pode deixar que eu conheço tudo para fazer com que você emagreça. Aí mas vai lá, o cara vende aquelas vitaminas, aquelas bombonas todas, né, pra mulher. Mas não tem não só a qualificação e nem em si mesmo, né? Às vezes é um perfil obeso que fala que consegue para manipular a vítima. Bom. Porque trata o outro como isca. Sim, mas enfim, vamos lá. O estelionatário do amor surgiu da onde essa expressão? De um caso que existiu, recente inclusive, em 2015, de um processo que aconteceu em Brasília. É um fato, é verídico isso. Eu também vou contar outro caso para vocês, porque advogado adora causos, mas eu também gosto de ilustrar aquilo que eu falo. E aí foi uma situação de sentimentos. Então era uma pessoa que estava se envolvendo com uma outra, que a gente disse que o estelionatário, ele sabe escolher muito bem as suas vítimas. Então ele vai pegar aquelas mulheres que já têm uma certa idade,
uns 35, 40 anos, já tem profissão definida, já se resolveu, tá mais desenvolvida profissionalmente, tem um lugar para morar, não tem aquela coisa de preciso dar muita satisfação, mas ela é carente. Então, pausa. Ele tem um scanner muito apurado. Mas você sabe o que eu acho? Que muitas vezes o estelionatário, ele age tão por impulso que eu acho que ele nem sabe o que ele está fazendo. A impulsividade é outro critério de diagnóstico. Entendi. Mas impulsividade sem caracterização de culpa. Nós estamos aqui falando de várias questões, né? Tanto na parte de mulher, como na parte de direito, como na parte da medicina, para definir primeiro o que é um estelionato e o que é um estelionatário do amor. Este caso que eu estava contando de Brasília, que é verídico, a pessoa que foi vítima era uma mulher e ela foi se envolvendo com aquele amor, com aquele romance, com aquela situação gostosa e achava que ela era amada, que ia ser assim, soulmates, né? Almas gêmeas de verdade, a tampa da panela da vida dela. E no final das contas, assim, nem era tudo isso, porque aí, o que aconteceu? De repente ele não tinha dinheiro, ela falou, tudo bem, a gente compra no meu cartão. Eu quero começar um negócio, porque, gente, eu fui mandado embora, meu Deus, daí a pessoa ia lá. Tem história dramática, né? Sim, é muito difícil, tudo é muito difícil. Essa é uma forma de abordagem do estelionatário do amor. E aí ela compra a ideia. Claro. Aliás, que ela não só compra a ideia. Vamos, eu quero cozinhar pra você. Ela compra comida. Ele cozinha, mas ela paga. Claro que ele vai agradar, né? E vai pegar mesmo vítimas que realmente estejam numa situação de carência. Aí essa pessoa lá de Brasília entrou na justiça pedindo mesmo que fosse reconhecido, que ele fosse obrigado a indenizá-la pelos prejuízos que ele causou a ela. Tá? Por quê? Por causa de sentimento. E aí foi quando veio essa denominação que pegou, né, mais com afinco, que é o estelionatário do amor. Mas eu quero contar para vocês aqui uma situação que aconteceu logo no início da minha carreira, lá por 2003, 2004, já tinha um tempo aí de carreira. Umas pessoas, umas mulheres, vieram até o meu escritório e falaram comigo, doutora, eu conheci uma pessoa, eu sou podóloga, eu juntei dinheiro por 30 anos da minha vida para comprar minha casa. E aí eu conheci uma pessoa. Quitou a casa? Não, juntei dinheiro para comprar a minha casa. Calma. Não só comprou. Juntou dinheiro. Só juntou dinheiro. Dinheiro tá lá no banco. E eu trouxe aqui a minha amiga, tá, que teve um relacionamento mais íntimo, mas nem tanto. E de repente ela começou a receber cartinhas de Serasa porque ela não havia pago contas de telefone num estado do Brasil que ela nunca nem chegou aí. E aí, de repente, elas foram descobrindo e mais coisas e etc e tal. E ele nunca deixava se fotografar, hein? Detalhe. E ele falava que ele não podia fazer isso porque ele tinha uma ex-esposa. E se ele colocasse qualquer coisa no nome dele, ele estava se separando da ex-esposa e a ex-esposa ia pegar tudo e não era justo. Olha a história. Pois é, um caô, né? Assim que fala lá no Rio de Janeiro. Um caô bem grandão. Aí ele que fez o quê? Envolveu essa mulher aí que ele supostamente teve um relacionamento, essa do telefone, de forma emocional. Eu né? te amo, meu amor. Eu te amo. Aí ele ia com a Adriana, que vendia frutas. Aí ele pegava frutas com a Adriana e presenteava a Joana. A Joana vendia flores. Aí ele pegava flores com a Joana e levava para Adriana. Eu ganhava flores. Então ele fazia esse tipo. Eu tô falando Senhora. desse caso em específico que aconteceu no início da minha carreira. Não foi comigo não, tá, gente? Não, tô é só só um simulando exemplo, aqui. isso. Ela tá me usando. Tô usando como exemplo. Aí essas mulheres me procuraram. Essa moça, essa podóloga,
estava querendo comprar a casa, mas estava com medo de levar o dinheiro. Aí ele falou assim: fica tranquila, porque eu vou levar para você. Sempre tem uma solução. Eu tive 2 clientes vítimas desse cara. Aí elas não mais encontravam o cara, porque elas começaram. Ele já tinha dado o golpe, O mesmo cara. Então, e elas se da flor e o da fruta. E o da fruta, nesse exemplo que eu tô dando, tá? Mas no caso real, era uma moça trabalhadora e outra trabalhadora, cada uma numa área. E já eram mulheres nessa mesma idade que eu acabei de falar pra vocês, os seus 30 e poucos, 40 anos. Aí o que aconteceu com elas? Elas começaram a chegar nele e falar: e aí, cadê minha casa? Me ligaram, você tá sabendo de alguma coisa? Porque estão me cobrando de um telefone que eu nem conheço. Enfim, aí o cara começou a se sentir apertado e desapareceu no mundo. O que elas tinham em comum? A carência, o dinheirinho juntado, alguma vantagem, né? E apareceram no caminho desse cara. Elas conseguiram uma foto, não sei como, deles, imprimiram essa foto e colaram no poste, no bairro, no centro da cidade de São Paulo. E foram procurar esse cara de tudo quanto é jeito. Imagina lá em 2003, 2004, eu não lembro direito o ano que isso daí foi. E causou uma repercussão muito grande. Tanto é que esse caso, as minhas clientes foram chamadas para irem no Fantástico. Você foi entrevistada no Fantástico. No Fantástico. Na Márcia Goldschmidt, eu nem lembro direito, perdão, Márcia. E no Gil Gomes. Eu lembro. Denúncia. Eles fizeram uma matéria fenomenal. Foi muito bom, muito bom. E eu tiro o chapéu, assim, detalhes à parte, não sou favorável nem de emissora A, nem de emissora B, mas quem efetivamente descobriu a identidade verdadeira desse estelionatário foi a Rede Globo. Então não é só uma descoberta de traição, não vou ficar... não, ela que tá com ele, que era meu, não é uma triangulação, coisa é maior. Esse cara foi grandão. Coisa maior. Ele conseguiu atingir muita gente. Ele foi a primeira pessoa que eu conheci que teve essa denominação de estelionatário do amor. Então ele deu golpe em várias mulheres. Tinham filhos? Eu não lembro Uma disso. Delas tinha. Tem que tomar eu tinha cuidado 2 com clientes isso também, vítimas. Pois é. Não, mas na realidade, os estelionatários, eles não vão atrás de violência contra a pessoa, nem o filho, nem nada. Eles querem dinheiro, eles querem poder, eles querem posição. Essa é a vantagem que eles querem. Sem esforço, né? Sem esforço. Só na palavrinha. Sim, vida boa. Opa, beleza, hein? E aí... Esse caso ele foi descoberto, ele conseguiu ir na Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro, conseguiu uma cópia do documento de um funcionário da Caixa Econômica Federal de lá, e ele fazia uso do nome desse cidadão, e ele se justificava sempre no fato de que ele era um separado e não podia ter nada no nome dele, e era isso, não tirava fotos, não tirava nada. Bom, e ele foi descoberto em Campinas, foi preso sim. Nessa época eu fiquei bastante com medo, porque nós fomos pra mídia, né? Imagina, sabia quem eu era, que eu estava indo atrás, que eu estava defendendo as minhas clientes ali, dessa injustiça toda. E no final das contas ele continuou preso, mas ele não tinha nem A, nem B, nem C, e as minhas clientes continuaram sem o dinheiro, certo? É a história que acabou mais ou menos feliz, porque ele foi desmascarado, ele começou a cumprir a pena dele. Nas contas, esse cara foi um cara golpista, que é exatamente isso, que é o estelionatário do amor. E por que ele é isso? Ele abusa da confiança das pessoas. Então, assim, ela até poderia querer uma casa, mas estava insegura se ia decidir, e aí ele tem a solução. Sim. É o discurso pronto. Sempre tem um discurso pronto. E consegue dar um jeito. Eu conheço fulano, eu sou amigo disso. E sempre é amigo de pessoa importante. A pessoa importante que não é o QI, sabe? Não é aquele que indica para que a pessoa trabalhe, né? Até aquele cara, ele não é um estelionatário do amor, mas... que foi um assassino bem quanto mais mesmo frio, né? E ele
também foi internado lá e ele ficou 30 anos. E aí a legislação do Brasil só fala isso. Se você fica 30 anos, você vai conseguir sair da sua pena e vai voltar para a sociedade. Mas o nosso sistema prisional, ele não vai reintegrar. Você sabe que eu já atendi também pessoas que moraram juntas por cerca de 15 anos. Eu não vou falar o caso da paciente, né? Mas assim, quando a pessoa cai em si... Não, é sério. Não, eu tô lendo uma pergunta aqui. Ah, tá. Para geral... Tá, entendi. E a paciente chega para mim e indignada consigo mesma. Como é que pode... Porque geralmente é pessoa que tem uma escolaridade ou que tem uma vivência... E dá um arrependimento de ter sido enganada por esse tempo todo. Teve uma paciente uma vez que ficou mesmo indignada. E o que acontece? Existem distúrbios alimentares que ocorrem nesse período. E aí ou emagrece demais ou engorda demais. E aí ele tem a solução também, né? Ou a solução porque emagreceu muito, ou a solução porque você engordou muito. Então ou ele vai conseguir te emagrecer, ou vai conseguir te engordar, pra você ficar perfeito sempre. E esses distúrbios alimentares, eles depois ocorrem mesmo. E esse distúrbio alimentar, ele usa como argumento contra a pessoa. Porque é uma manipulação. Ah, você tá gorda demais. Ah, você tá magra demais. Nossa, mas você... Não, mas eu tenho a solução. Então, esse jogo de culpa e solução, ele é o tempo todo. Sim, mas aí já não é a questão do estelionato. Por isso que a gente colocou esse nome, que ele confunde muito. Então, mas aí eu tô falando do psicopata. Entendi. Até eu não tava, porque é doente. Até eu não tava conseguindo entender muito. Mas as coisas, elas vão juntas, né? O estelionatário, ele realmente pode ser um psicopata. Ou, aliás, ele tá muito ali, ó. Só falta dar o nome. Mas ele tem que ter o diagnóstico, né? Pois aí, tô aqui dando as características. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A partir do momento que a pessoa consegue se livrar de uma situação dessa, ela quer mais que o cara vai ser diagnosticado pela próxima vítima. E ela continua refazendo a vida dela. Mas ele vai ter o mesmo discurso. Então, o estelionatário, ele tá próximo do psicopata, sim. Doutoras, vocês acham um pedido de conta de luz pode ser início de um estelionato do amor futuramente? Um amigo meu que perguntou. Essa história de amigo meu. Essa história de amigo meu, vamos combinar. Não, eu entendo que não. Se é uma necessidade mesmo. E se aconteceu uma única vez, eu não posso generalizar, falar que todo mundo é psicopata. Lógico que não. Mas tem que ver um perfil, né? Nem estelionatário, nem um aproveitador, e nem nada. São aquelas desculpas mirabolantes, gente. Então, olha, o que nessa decisão dessa juíza de 2015, que fixou mesmo a expressão, porque estelionato, o crime de estelionato é obter vantagem para si ou para outrem em detrimento de terceiros, usando de meios ardilosos para isso. E o psicopata tem essa atitude sem culpa nenhuma. Agora, o porquê que teve essa alusão do estelionatário com um relacionamento? Porque neste caso de 2015, até mesmo nesse caso que foi meu, lá em 2003, 2004, não me recordo, as vítimas... Que apareceu no Fantástico, né? Por isso que as vítimas, uma não teve relacionamento com ele. Então, assim, não teria como classificar como estelionatário do amor para ela, mas para outra, sim. O porquê que a juíza deu essa nomenclatura e ainda condenou o rapaz na indenização? Porque ela viu que perante toda uma sociedade, ela ficou mal. Ela ficou como traída, ela ficou devedora e tudo por amor. Então a juíza entendeu isso e colocou lá, isso é um estelionatário sentimental.
por causa de abuso de confiança. Então aí conflitou um pouquinho na lei entre o abuso de confiança e o estelionato. Então, se existe aquele discurso, não, eu vou te levar para conhecer o mundo, e porque eu vou assumir tudo para você, pode deixar que eu resolva o seu futuro. Eu posso processar... Mas nem cartomante resolve tudo, né? Eu posso processar, então, por promessa de vida futura? Ui, isso é uma coisa interessante, Drica. É claro. Não, mas aí já Prometeu. Não é estelionato. Isso não é estelionato, isso daí entra naquele romance, naquela mulher que pega, investe tudo que tem, o que não tem, compra aquele vestido de noiva, blá, 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 aí chega prestes a subir para o altar, o cara fala pensando bem, não é mesmo isso que eu quero casar. Aí sim, tem muita gente que vai e pleiteia na justiça dando moral, porque a pessoa foi lá e causou uma expectativa e não fez isso. Essa moda ainda não pegou muito no Brasil. Se a moda pega no Brasil, o negócio fica feio. Vou andar na linha. Melhor o povo andar na linha. Ou melhor já falar assim, ó, vamos começar, vai no cartório, faz um contratinho de namoro, porque vamos definir as etapas de um relacionamento, né? Primeiro você flerta, flertar é coisa de velho, a palavra? Paquera. A gente tem que perguntar para a geração seguinte. É verdade. Primeiro você paquera, aí depois você fica, aí o negócio vai ficando, aí vira lá um relacionamento, um namorozinho. Quando entra no namoro, faz logo um documento no cartório falando que você está namorando, porque o que é seu e o que é do cara, certo? E aí, ninguém tem problema de nada e coisa nenhuma, a gente vai resolvendo a situação. De repente, esse namoro evoluiu para um relacionamento sob o mesmo teto. Porque você também não precisa viver sob o mesmo teto para ter uma união estável com alguém. Basta o fim de constituição de família. E aí você tem que ter o fim de constituição de família para você conseguir ter essa caracterizada a união estável. Aí ok, teve isso, vamos evoluindo nos registros desse relacionamento. Você fez contrato de namoro, saiu do contrato de namoro, fez uma certidão de união estável, depois você resolve casar. Ok também. Aí o namoro acabou. Vai no cartório e fala, olha, desfaça o feito. Porque você tem que ter o começo, meio e fim do negócio. Senão a pessoa vai falar que perdurou, depois entra com uma ação falando, olha, eu era herdeira dele. Aí, tá vendo aquela casa lá? Quero então, assim, do desfaço feito, né? Mas assim, tem um registro. Será que isso daí tem conflitos de duplicidade no contrato? E você sabe que eu até vou perguntar para os universitários que estão assistindo a gente aqui, mas até onde eu consigo entender, você não consegue. Teria que saber se tem dois. Você não consegue pesquisar uma certidão de. Porque essa certidão de namoro, até a nossa amiga aqui vai poder me ajudar com isso. Essa certidão de namoro, ela é uma declaração. Você deixa público perante alguém que tem fé pública, que é um tabelião, falando, estou em namoro, estou num relacionamento de namoro com fulano. E aí tá lá o documento. Ou estou vivendo em união estável com fulano. Foi feito lá no cartório, então é um documento que vale, tem fé pública. Você leva para tua empresa, consegue colocar a pessoa no plano de saúde como sua dependente, cônjuge, etc. Mas daí você vai ter que desfazer o feito e vai ter que ir lá no cartório de novo. Só que não tem, até onde eu saiba, um rastreio disso. Então, se eu for no cartório lá na Bahia, eu não vou saber se lá no Rio Grande do Sul o fulano vivia em união estável com uma outra mulher e continua vivendo. Aí dá margem para histórias mirabolantes. Aí vira o estelionatário do amor e tudo quanto é lado. Viajei 5 dias. Nossa, estava a trabalho. Não, tava com outra família, olha que legal. Pois é, pega vantagem aqui, pega vantagem lá e tá tudo certo, né? E não trabalha, as duas famílias o sustentam e sobra dinheiro. Trouxe dólar. Então, e aqui no Facebook a gente recebeu uma informação falando que em Bertioga, em 2009, super recente, gente, final em agosto de 2009, menos de um ano atrás,
foram 23 vítimas de estelionato por amor. Presta atenção, a Jennifer lá do Tinder, coitadinha dela. Cola a mesma mensagem, oi sua linda. Você sabe que pois é. Aí a pessoa pega, olha, uma das coisas que o estelionatário do amor pode fazer, e mulherada, tomem cuidado, até os homens também tomem cuidado, porque às vezes os caras também estão carentes nessa quarentena aí, né? Não pode sair de casa, não pode namorar, não pode beijar, porque pode pegar o Covid-19, fica todo mundo carente, aí chega pra pessoa e fala assim, manda uma foto sua. Aí a pessoa vai lá e manda uma foto. Aí o que acontece? Tempos depois, a pessoa fala assim, escuta, eu preciso muito que você pague a minha conta de luz, senão sabe aquela foto que você me mandou? É aquela do amigo lá. Aquela lá, que eu tava carente na época do coronavírus, olha eu, né, falando, dando ideia pro povo, já pensou isso? Ainda bem que tudo às vezes é via de mão dupla, né? A gente fala assim, você manda e eu mando também. As pessoas fazem isso, né? Aí, no final das contas, as pessoas mandam a foto e depois elas acabam sendo o quê? Vítimas delas próprias. Aí o cara pega e fala, ou você paga minha conta de luz, como nosso amigo, ou eu vou colocar aquela sua fotinho lá na rede social. Já pensou, seu filho tá vendo? Que é uma fotinho 10 que você me mandou? Sim, aí obter vantagem indevida usando o meio ardiloso. Entende a diferença? Então, cuidado aí com as redes sociais. Cuidado com essas fotos que vocês mandam um pro outro. E eu queria falar sobre a violência doméstica que isso pode causar. Então, vamos supor, tem essa... você paga, eu não posso... Não tem dinheiro pro jardineiro, pro cara da piscina, pro cara que entrega, pro gás. Nunca tem dinheiro pro plano de saúde, pra comida. Nunca tem dinheiro pra nada. Aí a mulher fala, não, mas tudo bem, dessa vez eu pago. Não, mas tudo bem, dessa vez eu pago. Não, mas tudo bem, dessa vez eu pago. E aí, às vezes, quando ela tem a dificuldade no trabalho, ou ela perdeu o trabalho, ele vai achar que a fonte secou. E isso pode gerar um perfil de violência contra a mulher. E às vezes ela, pela dependência, mantém essa relação. Não é mais só o emocional. E também ela não acredita que ela possa sair de uma relação como essa. Porque se ela sair, ela nunca mais vai ser amada por ninguém. Ela não vai ser amada por ninguém. E também ele já fez a cabeça da família inteira dela para que acreditem que ele seja o pai perfeito. Isso acontece também. Uhum. Claro que existe quando a família sabe que não é, mas existe o caso de a família não acreditar que ele possa ser uma pessoa ruim, porque ele já fez todo o marketing dele para a família. Aí, imagina só, a gente tá aqui, vocês sabem, veem que isso aqui é minha casa, que a gente tá no sofá de casa, então vocês já viram a minha casa de vários ângulos, né? Imagina que a pessoa vem e começa comigo, olha, então, eu sei que você tem uma televisão lá da Philips. E começa a falar assim, sabe, você tem um filhinho, e não sei o quê. E começa a usar isso para poder, falando para mim algumas coisas e me deixando mal ou com medo de alguma coisa para querer alguma vantagem. Olha, me defende de graça? Ou me faça uma consulta de graça? Gente, não precisa usar de meio ardiloso, você tá precisando de alguma coisa? Doutoras respondem. Né, Dri? Hashtag fica a dica, não precisa fazer isso. Gente, é tão digno trabalhar. Eu sinto falta de trabalhar. Eu sou workaholic. Não precisa fazer essas coisas com ninguém, gente. Tenha a consciência. A gente recebeu uma mensagem aqui no Face dizendo que se a união estável estiver registrada, no caso de São Paulo, capital, no primeiro registro civil de São Paulo, sim, é possível fazer o rastreio disso, sim. Todo mundo pode pedir? Sim, que não tem... que o documento é público.
Tá. Né? Nesse caso, eu entendo que é público, por isso que tá lá que você pode fazer a pesquisa. Mas é para ver se faz coerência. Porque o comportamento psicopata, ele aparentemente é muito coerente. Sim. Mas eu já vi caso de pessoa viver 15 anos e depois chegar chorando no consultório. Fala, mas como é que pode? E é vergonha, né? É vergonha de Depois si a mesma. pessoa fica assim, nossa, eu estudei, eu sou bem criada, tenho família e tal, não sei o quê. Como é que eu fui cair nessa? Ô, galera, não fiquem assim. Vai procurar um atendimento com alguém, vai procurar um suporte, sim. Vai se olhar no espelho, vai se amar, como disse a Giovana aqui. Se empodere novamente, comece a gostar de você novamente, porque você não perdeu a tua essência. Tem o risco do feminicídio também, hein? Então vamos lá, você tem uma carência, aceita um discurso, consegue viver nessa manipulação, não consegue sair, porque não acredita que possa ter um relacionamento fora disso, e a família também já está habituada com aquele par perfeito falso. Aí você se submete primeiro a uma violência verbal, depois uma violência física. Às vezes sim, às vezes chega nesse nível. E mesmo. Às vezes vai lá e mata. Então, por isso que se confunde, né? Quando a gente fala estelionato, a gente vai pensar em dinheiro só. Mas tem gente que usa o estelionato sentimental, né? O coração, para conseguir essa vantagem. E aí, que aí veio essa denominação do estelionatário sentimental. Sabe uma outra coisa que é legal? Mas uma forma de estelionato que eu até posso usar é o golpe da barriga. Golpe da barriga. A mulher ia lá, achava que o cara era rico, namorava com ele, se engraçava com ele, fingia que estava tomando anticoncepcional, o cara todo cheio de amor para dar, de repente ela parecia grávida. Né? Quem sofreu nisso tudo? A criança, né? Coitada da criança que não tem ideia nem que ela não pediu para vir. Não foi fruto de uma relação de amor e de desejo. Ou o estrangeiro que vem, fala que ama, conhece uma pessoa, fala que ama, fala, não, lá no meu país eu vou te deixar assim, com essa vida. E descreve um mundo muito lindo. Isso acontece muito lá no Nordeste. É tráfico de pessoas. É que as meninas acham que vai lá os gringos, gostam das nossas brasileiras que são lindas. Para uma ascensão social, né? Que acha que vai ter uma vida melhor e acaba tendo uma vida muito desgraçada e não consegue nem ter mais volta, porque não sabe como procurar. Ah, não, aí o passaporte fica com a pessoa. A gente falou isso ontem. De repatriação, né? Nesse caso tem muita gente que vai, se envolve com a pessoa e não consegue, vai embora porque acha que vai ter uma vida melhor do que aquela que ela tem lá, que é uma vida bem sofrida. Mas aí é escravidão sexual, já entra nesse aspecto também. Olha como é amplo o assunto, como se desmembra. Ele fala que o estelionatário é o cara bom de lábia, que age em duas frentes. Ou ele atua com o sentimento de piedade, o coitadinho, ou ele atua pela ganância. Então ele vai se fazer ou de, meu Deus, a minha família é humilde, eu não tive condição de estudar, me ajude, não sei o quê. Ou ele vai se aproveitar de você e vai te usar de trampolins para ter uma situação social. Tá? Mas aí pode usar de influências falsas. Eu sou amigo de fulano, beltrano, os meios ardilosos, os argumentos são infinitos. Aí esse é o Segala, que é um promotor de justiça. Ele tem mais de 20 anos só de promotoria de justiça. Promotor é aquele que acusa no direito, né? Para quem não sabe. Então a gente tem o advogado que defende, promotor que acusa e o juiz que defende. Não necessariamente um é mais nem outro é menos. Tá? Cada um tem o seu papel essencial na administração da justiça. E ele continua falando assim: o estelionatário ou é coitadinho ou é esperto. Mas o ponto em comum desses dois sentimentais é que ele sensibiliza fácil a vítima para ter vantagem. Isso é psicopatia. Segala.
eu quis trazer porque eu achei tão pertinente. A gente fala do aspecto da medicina, do direito, da administração, e como que isso impacta financeiramente, economia. Então, por isso que a gente está fazendo esse jogo, né? A minha irmã fala o aspecto jurídico e eu também falo sobre o aspecto médico, porque dá pra gente fazer essa relação, sim. E olha como se desmembra o impacto disso na vida das pessoas. Bom, e aí, o que tem a ver um estelionatário sentimental, um estelionatário do amor, com um relacionamento abusivo? Tem tudo a ver. Então, ele vai usar a pessoa, vai fazer com que ela se ache menos para que ele possa ser mais e conseguir ter a vantagem que ele busca. É manipulação. Manipulação. E aí a pessoa vai achar mesmo que ela tem que estar naquela situação. Porque lembrem, importante colocar isso aqui sempre, um relacionamento abusivo não é só um relacionamento baseado em violência física, no bater, no espancar, no queimar, no machucar. A violência ela é pensar também. Ela é aquela violência psicológica. Claro. Ou você paga a conta de luz, ou eu vou chegar lá e vou falar para aquele meu amigo que está consertando o seu carro te cobrar mais caro. Ou qualquer outro tipo de vantagem. Foi um exemplo que eu dei. Ou, sei lá, tá construindo alguma coisa na casa e vai falar com o pedreiro da companheira que ele consegue arrumar uma comissão. Então ele consegue tirar dinheiro tanto da própria companheira quanto do profissional que está prestando serviço dentro da própria casa que ele mora, mas é sustentado por ela. Olha que loucura. Não, e olha só, eu fiz uma venda pra você, tá? Ajudei, não, na realidade pra você não, eu vendi um negócio pro... Isso daí também acontece, o fato. Eu tenho tantas formas de te ajudar, ajudei seu pai, ajudei não sei o quê, e seu pai nem pra pagar comissão, porque eu vendi e fiz um bom negócio pra ele, que absurdo, seu pai é um ganancioso, seu pai é um mesquinho. Mas não tem problema, eu vou cozinhar pra eles. Eu sou muito vou lá, eu vou cuidar deles. Mas compra tudo pra mim que eu vou cozinhar pra sua família. Pois é, então assim, cuidado aqui. Segue a gente. Muito obrigada, então, pela participação. Se tiverem dúvidas, por favor, entre em contato. Esse tema é muito bom, é muito amplo, se desmembra tremendamente na área jurídica, na área da medicina, impacto financeiro, né? Então eu acho que é muito importante, a gente tem que ficar atento, sim. Não é que não pode amar, mas tem que amar com os olhos abertos também. Não, você tem que amar com o coração e com a razão. Claro. Né? Todo mundo fala que Corpo, a mulher é sentimento, o homem é razão. Gente, vamos combinar. Acho que a gente tem que amar, sim. Hoje é dia do beijo. Aqui. Então, tudo de bom, né? E até amanhã. Acabou lá no Instagram, mas ó, tchau. Beijos virtuais que não passa Covid. Ligue pros seus pais, ligue pros seus avós. Falem com eles e curta o Doutoras Respondem nas redes sociais. A gente continua aqui no Facebook. Tchau.